bom com vocês? Estou aqui para dar continuidade à leitura de O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov, aqui no Desafio Literário de agosto de 2021. Então, antes de mais nada, já vou pedir o meu like, já vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e também que ative as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Lembrando também, eu deixo aqui na descrição, né, todos os links para as minhas redes sociais, você pode me seguir por lá também. E aqui do ladinho o QR Code para você acessar com a câmera do seu celular, se caso você estiver assistindo da sua TV Smart ou do seu computador, tá? Outra coisa importante também é o link da Amazon, o link geral para você comprar o que você quiser e também o link para você adquirir O Mestre e Margarida nessa edição linda da Editora 84, uma editora extremamente caprichosa e também em relação à tradução, estou gostando bastante, né? Quando se trata de literatura russa, as edições da Editora 84 arrasam, tá? Gosto também da Companhia das Letras, né? Os meus livros do Tolstói, aqui ó, é da Companhia das Letras, mas a Editora 84 estou gostando bastante. Bom, vamos à sequência então aqui, e hoje a gente vai terminar a parte 1, tá? Lendo os capítulos 17 e 18. Teremos uma longa viagem aí, né? O capítulo 17 nem tanto, mas o 18 ele é um pouquinho mais extenso. Mas vai valer a pena, porque a gente vai concluir a primeira parte e talvez coisas façam sentido aqui pra gente, né? Normalmente quando se conclui uma parte, ou a gente fica, né, finaliza aí com algum plot twist, ou a gente acaba entendendo algumas explicações vêm à tona. Mas vamos lá, né? Da sequência aqui ao capítulo 17. A gente viu a introdução aí do personagem mestre, né? Ontem. E também, antes de ontem. E também algumas continuações aí, né? De personagens que nós vimos antes. Né? Aqueles eventos estranhos acontecendo com o povo, a gente deu sequência na continuidade de cada história ali, individual de cada um, né? E eu mencionei também que a clínica psiquiátrica lá se transformou ali como uma personagem importante para a história, né? Para a narrativa, porque a galera tem o surto, tem os negócios e vai para lá, entendeu? Para lá que eles vão, né? Então, vamos lá, dar continuidade. Então, capítulo 17 se chama Um Dia Agitado. Na manhã de sexta-feira, ou seja, no dia seguinte à maldita sessão, todos os funcionários disponíveis do Variedades, o guarda-livros Vassili Stepanovich Lastotchekin, 2 contadores, 3 datilógrafas, ambas as bilheteiras, contínuos, lanterninhas e faxineiras, em suma, todos que estavam presentes não estavam em serviço em seus lugares, mas sim sentados ao peitoril das janelas que davam para a Sadovaia, vendo o que ocorria junto aos muros do Variedades. Junto a esses muros, uma fila de milhares de pessoas se repartia em 2 fileiras, com o fim da segunda na Praça Kudryskaya. Essa fila era encabeçada por cerca de 2 dezenas de cambistas bem conhecidos no meio teatral moscovita. A fila se comportava com grande alvoroço, atraindo a atenção dos cidadãos que passavam ao lado e ocupavam-se de debates inflamados a respeito dos relatos da extraordinária sessão de magia negra da véspera. Tais relatos causavam a maior das perturbações no guarda-livros Vassili Stepanovich, que não estiveram no espetáculo do dia anterior. Os lanterninhas contavam sabe Deus o que, inclusive como, depois do término da célebre sessão. Algumas cidadãs saíram correndo pela rua em estado indecente, e outras coisas do gênero. Discreto e silencioso, Vassili Stepanovich só fazia piscar os olhos ao ouvir as narrações de todos esses prodígios. Decididamente, não sabia como proceder. Só que era necessária a adoção de algum procedimento e exatamente por parte dele, que agora era o funcionário mais elevado de toda a equipe do Variedades. Às 10 da manhã, a fila dos sedentos por ingressos avolumara-se a ponto de boatos a seu respeito chegarem à polícia,
e com espantosa rapidez foram enviadas patrulhas a pé e a cavalo, que levaram alguma ordem a essa fila. Contudo, mesmo em ordem, a serpente de 1 quilômetro de comprimento por si só já era causa de grande tentação, levando os cidadãos da Sadovaia a total perplexidade. Isso era do lado de fora, só que do lado de dentro das variedades, as coisas também andavam bem mal. Desde a manhã bem cedo começaram a tocar e tocavam sem parar os telefones do gabinete de Lekitoyev, do gabinete de Rinsky, da contabilidade, da bilheteria e do gabinete de Varenushka. E no começo, Vassili Stepanovich respondia qualquer coisa, a bilheteira também. Os lanterninhas murmuravam algo no telefone, mas depois deixavam por completo de responder, pois decididamente não havia resposta para as perguntas sobre onde estavam Lekitoyev, Varenushka e Rinsky. Primeiro tentaram se livrar com as palavras Lekitoyev está em casa, mas respondiam na cidade que tinham telefonado para seu apartamento e que o apartamento dizia que Lekitoyev estava no Variedades. Ligou uma mulher alvoroçada, começou a pedir por Rinsky, aconselharam-no a telefonar para sua esposa e o fone, aos soluços, respondeu que era a esposa e que Rinsky não estava em parte alguma. Desencadeava-se uma espécie de absurdo. A faxineira já tinha contado a todos que ao chegar para limpar o escritório do diretor financeiro, vira a porta escancarada, as luzes acesas, a janela que dava para o jardim quebrada e a poltrona caída no chão e ninguém por ali. Pelas 10 horas, Madame Rinskaya irrompeu no Variedades, soluçava e torcia os braços para trás, e Vassili Stepanovich ficou completamente desnorteado, e não sabia que conselho lhe dar. E às 10h30 apareceu a polícia. A primeira pergunta, totalmente razoável, foi: o que se passa aqui, cidadãos? Qual é o problema? O pessoal retrocedeu, empurrando para a frente o pálido e alvoroçado Vassili Stepanovich. Foi necessário chamar as coisas pelo nome e admitir que a administração do Variedade, nas pessoas do diretor financeiro e administrador, sumira com paradeiro desconhecido e que o animador tinha sido levado a uma clínica psiquiátrica depois da sessão da véspera e que, para resumir, essa sessão da véspera tinha sido completamente escandalosa. Consolando a soluçante Madame Rinskaya, dentro do possível, mandaram-na para casa e, antes de tudo, interessaram-se pelo relato da faxineira a respeito do estado em que encontrara o gabinete do diretor financeiro. Pediram aos funcionários que fossem para os seus lugares e se ocupassem de seus afazeres, e pouco tempo depois surgiram no prédio do Variedades investigadores acompanhados de um cachorro de orelhas pontiagudas, musculoso, cor de cinza de papirossa e olhos excepcionalmente inteligentes. Entre os empregados do Variedades espalhou-se imediatamente o boato de que o cão não era outro senão o célebre As de Ouros, e era precisamente ele. Sua conduta assombrou a todos. Bastou As de Ouros entrar no gabinete do diretor financeiro e se pôs a rosnar, arreganhando os monstruosos caninos amarelados. Depois deitou-se de barriga com uma expressão simultânea de angústia e fúria nos olhos. Rastejou até a janela quebrada, dominando o medo. Saltou de repente para o peitoril e, levantando o focinho aguçado, pôs-se a uivar, selvagem e feroz. Não queria sair da janela. Rosnava, tremia e tinha ímpetos de pular para baixo. O cão foi retirado do escritório e levado ao vestíbulo, de onde saiu para a rua, pela entrada principal, guiando os investigadores ao ponto de táxi. Daí, perdeu a pista que tinha perseguido, e depois disso, As de Ouros foi levado embora. Os investigadores se instalaram no gabinete de Varenushka, onde começaram a chamar, pela ordem da fila, os funcionários de Variedades que haviam testemunhado os incidentes da véspera, na sessão. Há que se dizer que, a cada passo, o inquérito tinha que superar dificuldades imprevistas. Perdia-se o fio da meada o tempo todo. Houve cartazes? Sim. Só que, à noite, tinham colado novos, e agora, que me matem. Mas não dava para encontrar mais umzinho. De onde viera esse mago? Sabe-se lá. Por acaso assinaram um contrato com ele? É de se supor, respondeu o alvoroçado Vassili Stepanovich. Se assinaram, ele teria que passar pela contabilidade. Impreterivelmente, respondeu Vassili Stepanovich, ficando nervoso. Então, onde ele está? Não está, respondeu o guarda-livros, cada vez mais pálido e abrindo os braços. E, de fato,
Nem nas pastas da contabilidade ou da diretoria financeira, nem nas de Lekidoyev ou de Varenushka, havia traços do contrato. Qual é o nome desse mago? Vassili Stepanovich não sabia, não estivera na sessão na véspera. Os lanterninhas não sabiam, a bilheteira franziu a testa, franziu, pensou e por fim disse: acho que Voland. Talvez não fosse Woland, talvez fosse Falland. Esclareceu-lhe que no escritório de estrangeiros jamais tinham ouvido falar de nenhum Voland, nem Falland. O contínuo Karpov informou que aparentemente esse mesmo mago tinha ficado no apartamento de Lekidoyev. Claro que se encaminharam imediatamente ao apartamento. E não havia ali nenhum mago. O próprio Lekidoyev também não estava. A empregada Grunia também não estava. E ninguém sabia onde se metera. E o presidente da administração, Nikanor Ivanovich, não estava. E Prelegeniev não estava. Resultou algo absolutamente inacreditável. Toda a cúpula da direção desaparecera. Uma sessão terrivelmente escandalosa tivera lugar na véspera, mas não se sabia quem a realizara ou instigara. A questão agora era que o tempo passara e havia chegado o meio-dia, quando era preciso abrir a bilheteria. Mas claro que não dava nem para falar nisso. Logo penduraram nas portas de Variedades um grande pedaço de papelão com a inscrição: o espetáculo de hoje está cancelado. Teve início uma agitação na fila, a começar pela frente, mas depois de se agitar ela começou a se desfazer, e a cerca de uma hora depois não restava nem vestígio da fila na Sadovaia. Os investigadores partiram para dar continuidade ao trabalho em outro lugar. Os empregados foram liberados, ficando apenas os vigias, e as portas de Variedades foram trancadas. O guarda-livros Vassili Stepanovich tinha pela frente duas tarefas urgentes a cumprir. Em primeiro lugar, dirigir-se à comissão de espetáculos e diversões ligeiras com um informe sobre as ocorrências da véspera. E, em segundo lugar, comparecer ao setor de finanças dos espetáculos para entregar a bilheteria do dia anterior, de 21.711 rublos. O esmerado e conscientioso Vassili Stepanovich embalou o dinheiro em papel de jornal, amarrou o pacote com um barbante, colocou-o na pasta e, conhecendo muito bem as instruções, dirigiu-se, obviamente, não para o ponto de ônibus ou de bonde, mas para o de táxi. Assim que os choferes dos 3 carros viram o passageiro num ponto apressado, com uma pasta bem cheia, foram embora. Todos os 3 com as viaturas vazias, deixando debaixo de seu nariz, e por algum motivo lançando-lhe olhares de raiva. Estupefato por essa circunstância, o guarda-livros ficou um bom tempo no poste do ponto, imaginando o que aquilo queria dizer. E 3 minutos depois aproximou-se de um carro vazio, e o rosto do chofer se contraiu assim que ele viu o passageiro. — O táxi está livre? Perguntou Vassili Stepanovich, tossindo, perplexo. — Mostre o dinheiro, respondeu o chofer com raiva, mas olhando para o passageiro. E cada vez mais perplexo, agarrando a preciosa pasta debaixo de seu braço, o guarda-livros tirou uma nota de 10 do pacote de papel e exibiu ao chofer. — Não vou. Este respondeu lacônico. — Desculpe-me. Começou a se desculpar o guarda-livros, mas o chofer interrompeu. — Tem notas de 3? Totalmente desconcertado, o guarda-livros tirou do pacote 2 notas de 3, mostrando ao chofer. — Suba. Este gritou, batendo na bandeirola do taxímetro com tamanha força que quase a quebrou. E partiram. — O que foi? Não tem troco? Perguntou tímido o guarda-livros. — Meu bolso está cheio de troco. Rugiu o chofer, o espelho a refletir seus olhos injetados de sangue. É o 3º caso comigo hoje, e também aconteceu com os outros. Um filho de uma cadela qualquer me passa uma nota de 10 e eu lhe dou o troco. 4,50. O calhorda desce. 5 minutos depois dou uma olhada, em vez da nota de 10, lá estava um rótulo de garrafa de Narzan. Daí o chofer proferiu algumas palavras impublicáveis. Um outro, na Zubogvaia, nota de 10. Dou 3 rublos de troco. Ele desce, põe a mão no porta-moedas e sei lá, sai uma abelha e pica o meu dedo. Ah, o chofer voltou a despejar palavras impublicáveis. E nada de nota de 10. Ontem, nesse Palavras Impublicáveis do Variedades, uma vibra de um ilusionista fez uma sessão de palavras impublicáveis com notas de 10.
O guarda-livros, aturdido, encolheu e fez cara de que era a primeira vez que ouvia a palavra variedades, pensando, ora, ora. E depois de chegar aonde precisava e de pagar com êxito, o guarda-livros entrou no prédio e precipitou-se pelo corredor, em direção ao gabinete da chefia, compreendendo no meio do caminho que viera em hora inoportuna. Uma barafunda reinava no escritório da comissão de espetáculos. Ao lado do guarda-livros passou correndo uma contínua de lenço caído na nuca e olhos arregalados. Ele não está, meus caros, ela gritava. Não se sabe para quê. O paletó e as calças estão lá, mas não tem ninguém dentro do paletó. Desapareceu em uma porta, atrás da qual imediatamente ouviram-se sons de louça quebrada. Da sala da secretária saiu correndo o chefe da comissão do primeiro setor, que o guarda-livros conhecia, mas em tal estado que não reconheceu, desaparecendo sem deixar traços. Abalado com tudo isso, o guarda-livros chegou à sala da secretaria, que era a antessala do gabinete do presidente da comissão, e ficou totalmente perplexo. De trás da porta fechada do escritório tinha uma voz ameaçadora que sem dúvida pertencia a Prokhor Petrovich, o presidente da comissão. Estará dando uma bronca em alguém? Pensou o guarda-livros, confuso, e ao olhar em volta, viu outra coisa. Na poltrona de couro, apoiando a cabeça no encosto, soluçando desenfreadamente, com um lenço molhado na mão, as pernas esticadas até quase o meio da sala, estava a secretária pessoal de Prokhor Petrovich, a bela Anna Richardovna. O queijo de Anna Richardovna estava todo lambuzado de batom e dos cílios deslizavam sobre suas faces de pêssego em lameadas torrentes de tinta negra. Ao perceber que alguém entrava, Anna Richardovna ergueu-se de um pulo. Atirou-se sobre o guarda-livros, agarrou-o pela lapela do paletó e pôs-se a sacudir e gritou: Graças a Deus! Achamos pelo menos um valente. Todos fugiram, todos traíram. Vamos até ele, eu não sei o que fazer. E, continuando a soluçar, arrastou o guarda-livros ao gabinete. Ao entrar no gabinete, a primeira coisa que o guarda-livros fez foi deixar a pasta cair, e todos os seus pensamentos ficaram de pernas para o ar. Não sem razão, é preciso dizer. Atrás de uma enorme escrivaninha, com um tinteiro maciço, estava sentado um terno vazio e uma caneta seca, que não fora molhada na tinta, percorria o papel. O terno usava gravata, uma caneta tinteiro ressaltava em seu bolso, porém no colarinho não havia pescoço nem cabeça, assim como não se viam mãos nos punhos da camisa. O terno estava imerso no trabalho, sem reparar nem um pouco na balbúrdia que reinava ao seu redor. Ao ouvir que alguém entrava, o terno se recostou na poltrona e no colarinho e soou a voz de Prokhor Petrovich, que o guarda-livros bem conhecia. Qual é o problema? Se eu escrevi na porta que não estou recebendo, a bela secretária soltou um guincho e, torcendo os braços, gritou: O senhor está vendo? Está vendo? Ele não está. Traga-o de volta. Traga-o. Daí alguém se meteu pela porta do gabinete, soltou uma exclamação e saiu voando. O guarda-livros sentiu as pernas bambas e sentou-se na beirada da cadeira, mas sem se esquecer de apanhar a pasta. E Anna Richardovna pulava em volta do guarda-livros, rasgando seu paletó e berrando. Eu sempre contive quando lhe rogava pragas, e agora a praga pegou. Daí a beldade correu à escrivaninha e com a voz terna e musical, algo anasalada pelo pranto, exclamou: Proxa, onde o senhor está? Quem a senhora está chamando de proxa? Retrucou o terno, com desdém, enfiando-se ainda mais na poltrona. Não me reconhece? O senhor está me entendendo? Soluçava a secretária. Peço que não soluce no gabinete, disse sangando-se o irracível terno listrado, pregando com a manga um novo maço de papéis, com a clara finalidade de redigir suas resoluções. Não posso ver isso. Não posso, gritou Anna Richardovna. E saiu correndo para a secretaria, com o guarda-livros em disparado atrás dela. Imagine, estava aqui sentada, contava, tremendo de nervoso. Anna Richardovna, voltando a agarrar a manga do guarda-livros.
e entrou um gato, preto, gordo como um hipopótamo. Obviamente gritei-lhe, Chispa! Ele saiu, e em seu lugar entrou um gorducho, também de aparência felina, que me disse, cidadã, por que fica gritando Chispa para os visitantes? E foi até Prokhor Petrovich. E eu, claro, fui atrás dele gritando, o senhor está louco? E ele, descarado, foi até a sala de Prokhor Petrovich e se sentou na frente dele, na poltrona. Bem, ele é um homem com a melhor das almas, só que nervoso, irritou-se. Não discuto, é um homem nervoso, trabalha que nem um burro de carga, irritou-se. Como é que o senhor vai entrando sem ser anunciado? E o outro atrevido, imagine só, se refastelou na poltrona e disse rindo, é que eu vim papear sobre uma coisinha com o senhor. E Prokhor Petrovich voltou a se irritar. Estou ocupado. E o outro, imagine, respondeu, o senhor não está nada ocupado. Hein? Bem, daí é claro que a paciência de Prokhor Petrovich se esgotou, e ele se pôs a berrar. Mas o que é isso? Leve-o embora ou o diabo que me carregue. E o outro, imagine, riu e disse, o diabo que o carregue? Ora, mas isso é fácil. E pimba, nem consegui dar um grito. Olhei e aquele com focinho de gato não estava. E sentado o terno. Uivou Anna Richardovna, esticando a boca a ponto de deformá-la. Abafando os soluços, tomou fôlego, mas proferiu algo totalmente incongruente. E escreve, é de enlouquecer. Fala ao telefone, o terno, fugiram todos lebres, como lebres. O guarda-livre só fazia tremer, mas daí o destino veio em seu auxílio. Com um andar tranquilo e prático, a polícia, representada por 2 homens, entrou na secretaria. E ao vê-los, a beldade soluçou ainda mais, apontando para a porta do gabinete. Não soluce, cidadã, disse o primeiro, calmo. E o guarda-livre, sentindo ser ali completamente supérfluo, escapuliu da secretaria e no momento seguinte já estava ao ar livre. Em sua cabeça havia uma enorme corrente de ar, zunindo como um cano. E nesse zunido ouviu-se pedaços dos relatos das lanterninhas sobre o gato que participara da sessão da véspera. E não seria o nosso gatinho? Como não conseguira nada na comissão, o escrupuloso Vassili Stepanovich resolveu encaminhar-se para a filial desta, localizada na travessa Vagankovsky, e para se acalmar um pouco, percorreu o caminho a pé. A filial municipal da comissão ficava em uma mansão descascada pelo tempo, no fundo de um pátio, e era conhecida pela colunata púrpura do vestíbulo. Porém, naquele dia, o que espantava os visitantes da filial não era a colunata, mas o que acontecia embaixo dela. Alguns visitantes pasmados fitavam uma senhorita sentada a uma mesinha, na qual havia literatura especializada em espetáculos, que ela vendia. E naquele dado momento, a senhorita não vendia nada dessa literatura a ninguém, limitando-se apenas a se esquivar das perguntas. Enquanto em cima e embaixo e dos lados de todas as seções da filial, choviam chamadas telefônicas de pelo menos 20 aparelhos a arrebentar. Depois de chorar, a senhorita de repente estremeceu, gritando histérica. Ah, de novo! E inesperadamente pôs-se a cantar, com voz trêmula de soprano. Mar glorioso, sagrado Baikal. Um contínuo que apareceu na escada ameaçou alguém com o punho e se pôs a cantar com a senhorita, com uma voz de barítono, abafada e inexpressiva. Navio glorioso, barril de salmão. Outras vozes uniram-se à do contínuo. O coro começou a encorpar e por fim a canção ressoava por todos os cantos da filial. Na sala mais próxima, a de número 6, onde ficava a seção de verificação contábil, distinguia-se especialmente uma voz possante e rouquinha em oitava. O coro era acompanhado pelo intrépido crescente dos telefones. Ei! Bagruzinho, mova a onda, rugiu o contínuo na escada. Lágrimas corriam pelo rosto da moça, que tentava fechar os dentes, porém a sua boca se escancarava sozinha e ela cantava uma oitava acima do contínuo. O bravo não irá longe. Surpreendia os silenciosos visitantes da filial que os coralistas, dispersos por diversos lugares, cantassem de forma muito coesa, como se o coro inteiro não tirasse os olhos de um regente invisível. Quem estava de passagem pela
Kovski parava na grade do pátio, espantado com a alegria que reinava na filial. Assim que a primeira estrofe chegou ao fim, o canto silenciou de súbito, e novamente, como se estivesse sob a batuta de um regente, o contínuo xingou em voz baixa e desapareceu. Daí se abriu a porta principal, de onde surgiu um cidadão de casaco de verão, embaixo do qual sobressaíam as abas de um jaleco branco, acompanhado de um policial. Tome providências, doutor, eu imploro, gritou a moça histérica. O secretário da filial veio correndo pela escada e, visivelmente morto de vergonha e embaraço, pôs-se a falar gaguejando. Veja, doutor, temos um caso de hipnose em massa, portanto é indispensável. Sem concluir as frases, começou a engasgar com as palavras e subitamente pôs-se a cantar, como um tenor. Shilka e Nertskins. Idiota, conseguiu gritar a moça, mas sem explicar quem xingava, emitindo em vez disso um treinado forte e passando a cantar ela mesma sobre Shilka e Nertskinsky. Contenha-se, pare de cantar. O doutor se dirigiu ao secretário. E ficou evidente para todos que o secretário teria dado tudo para parar de cantar, mas não conseguiu fazê-lo e se juntou com o coro. Levou aos ouvidos dos que passavam pela travessa a informação de que na mata não era tocado pela fera voraz e as balas dos atiradores não o atingiam. Bastou a estrofe terminar e a moça foi a primeira a receber uma dose de valeriana do doutor. Depois correu ao secretário e aos outros, para que também tomassem. Perdão, cara cidadã. Vassili Stepanovich de repente interpelou a moça. Não apareceu por aqui um gato preto? Que gato? Berrou a moça, irada. Aqui na filial tem asno. E acrescentou, pois que ouça, vou contar tudo. E realmente contou o que tinha acontecido. Sucedera que o diretor da filial municipal, que bagunçara completamente as diversões ligeiras, palavras da moça, padecia da mania de organizar todo tipo de círculo. Jogava areia nos olhos da chefia, fugiu a moça. Ao longo do ano, o diretor conseguira organizar círculos de estudos de Lermontov, de xadrez e damas, de ping-pong e de equitação. E no verão, ameaçara organizar um círculo de remo em água doce e um de alpinismo. E hoje, no intervalo para o almoço, chega ele, o diretor, e traz pelo braço um filho, de uma cadela qualquer, contava a moça. Surgido sabe-se lá de onde, de calças de xadrez, pince-nez rachado e uma fuça totalmente impossível. E imediatamente, segundo o relato da moça, apresentou-o a todos que almoçavam no refeitório da filial como eminente especialista em círculos corais. Os rostos dos futuros alpinistas ensombreceram, porém o diretor pediu ânimo a todos, e o especialista brincou, gracejou e assegurou em tom de promessa que o canto tomava muito pouco tempo, acarretando, no entanto, todo um caminhão de vantagens. Bem, claro que de acordo com o informe da moça, os primeiros a correr foram Fanov e Kosarchuk, célebres bajuladores da filial, afirmando que iriam se inscrever. Daí os demais empregados tiveram certeza de que não escapariam do canto e que também teriam de se inscrever no círculo. Decidiram cantar no intervalo de almoço, já que todo o tempo restante estava ocupado por Lermontov e pelo jogo de xadrez. Para dar o exemplo, o diretor declarou que tinha uma voz de tenor e, a partir daí, tudo foi como um pesadelo. O especialista e maestro de coro de roupa xadrez rugiu. Do, ré, do, mi, sol, dó. Arrastou os mais tímidos de trás dos armários, onde tinham se escondido para se poupar do canto, disse a Kosarchuk, que tinha ouvido absoluto. Choramingou, lamuriou-se e pediu que respeitassem o velho regente cantador. Bateu no diapasão com o dedo e implorou que atacassem Mar Glorioso. E atacaram. E atacaram lindamente. O de xadrez realmente conhecia seu ofício. Cantaram a primeira estrofe. Daí o regente se desculpou, dizendo, 1 minuto. E desapareceu. Acharam que ele realmente voltaria em 1 minuto. Mas passaram-se 10 minutos e nada dele. A alegria tomou conta dos membros da filial. Ele tinha fugido. E de repente puseram-se a cantar por si
por si sós a segunda estrofe, dirigidos por Kozarchuk, que talvez não tivesse ouvido absoluto, mas era um tenor agudo bastante agradável. Acabaram de cantar. Nada de regente. Encaminharam-se para os seus lugares, mas não conseguiram se sentar, e contra a vontade puseram-se a cantar. Não havia como parar. Calaram-se por 3 minutos e voltaram a atacar. Calar e atacar. E então entenderam que era desgraça. O diretor se trancou em seu escritório de vergonha. Daí o relato da moça se interrompeu. A valeriana não ajudara em nada. Um quarto de hora mais tarde, 3 caminhões chegaram ao portão da Vaganskovski, levando todo o pessoal da filial com o diretor à frente. Assim que o primeiro caminhão passou balançando pelo portão e foi dar na travessa, os empregados que estavam de pé na plataforma, apoiando-se uns nos ombros dos outros, escancararam as bocas, enchendo toda a travessa com a canção popular. O segundo caminhão acompanhou e o terceiro também. E assim se foram. Os passantes, apressados com seus afazeres, lançavam apenas um olhar fugídio para os caminhões, sem se espantar, imaginando que se tratava de uma excursão para fora da cidade. Encaminhavam-se com efeito para fora da cidade, só que não em excursão, e sim para a clínica do professor Stravinsky. Meia hora mais tarde, depois de perder completamente a cabeça, o guarda-livros chegou ao setor de finanças de espetáculos com a esperança de finalmente se livrar do dinheiro público. Já instruído pela experiência, antes de qualquer coisa, lançou um olhar atento na sala comprida, onde os empregados estavam sentados atrás das janelas, opacas com as inscrições douradas. O guarda-livros não descobriu ali nenhum sinal de alarme ou desordem. Estava calmo, como convém a uma instituição decente. Vassili Stepanovich enfiou a cabeça no guichê, em cima do qual estava escrito recebimento de valores. Cumprimentou o funcionário desconhecido e pediu, polidamente, um formulário de receita. Para quê? Perguntou o funcionário do guichê. O guarda-livros se admirou. Quero entregar uma quantia. Sou do Variedades. Um minutinho, respondeu o empregado, fechando instantaneamente a abertura do vidro com uma tela. Estranho, pensou o guarda-livros. Sua admiração era perfeitamente natural. Era a primeira vez na vida em que se defrontava com tais circunstâncias. Todo mundo sabe como é difícil ganhar dinheiro e, nesse caso, sempre se pode encontrar obstáculos. Porém, em 30 anos de ofício como guarda-livros, jamais houvera um caso em que alguém, pessoa jurídica ou física, criasse dificuldades para aceitar dinheiro. Contudo, a tela finalmente se mexeu e o guarda-livros voltou a fluir ao guichê. O senhor tem muito? Perguntou o empregado. 21.711 rublos. Oh! Respondeu o empregado por algum motivo, de modo irônico, entregando ao guarda-livros uma folha verde. Bom, conhecedor do formulário, o guarda-livros preencheu-o em um instante e começou a desatar o barbante do pacote. E quando desembalou o conteúdo, sua vista se turvou e ele, dolorido, soltou uns sons ininteligíveis. Diante de seus olhos cintilava dinheiro estrangeiro. Havia maços de dólares canadenses, libras inglesas, florins holandeses, latas letãs e coroas estonianas. Ele é um desses engraçadinhos de variedade. Uma voz ameaçadora soou acima do guarda-livros emudecido. E Vassili Stepanovich foi preso na hora. E aqui a gente termina o capítulo 17 com essa reviravolta, gente. Tadinho do Vassili, gente, do Vassili Stepanovich. Ele se lascou. E de novo, gente, a clínica aparece aqui, né? Então, a galera lá que deu uma surtada, começou a cantar, foi todo mundo pra clínica, né? Vamos dar sequência, então, para concluir a parte 1, gente. Capítulo 18 chama Os Visitantes Azarados. Belezinha? Vamos lá. Na mesma hora em que o zeloso guarda-livros corria de táxi ao encontro do terno que escrevia, saía do vagão de luxo número 9 do trem de chegada de Kiev a Moscou, dentre outros, um passageiro de aspecto decente com uma pequena maleta de fibra na mão. Tal passageiro não era outro senão o tio do finado Berlioz, Maximilian Andreyevich Poplavsky, economista de planejamento que morava em Kiev, na antiga rua do Instituto. A razão da chegada a Moscou de Maximilian Andreyevich foi o recebimento, 2 dias antes, tarde da noite, de um telegrama com o seguinte conteúdo:
Fui degolado por um bonde no Patriarca. Funeral sexta, 3 da tarde. Venha, Berlioz. Maximilian era tido merecidamente como uma das pessoas mais inteligentes de Kiev. Porém, mesmo o mais inteligente dos homens pode ser colocado em um beco sem saída por um telegrama desses. Se a pessoa escreve que foi degolada, então está claro que essa degola não foi mortal. Então, por que o funeral? Ou ele está muito mal e previa que iria morrer? Possível, mas tal exatidão era estranha no mais alto grau. Como ele sabia que seria enterrado precisamente na sexta-feira, às 3 da tarde? Um telegrama espantoso. Contudo, as pessoas inteligentes são inteligentes porque decifram coisas complicadas. Cometera-se um erro e a mensagem fora transmitida estropiada. A palavra fui, sem dúvida, vinha de outro telegrama e entrara no lugar de Berlioz, e fora deslogada para o final do telegrama. Com tal correção, a ideia do telegrama tornava-se clara, ainda que, obviamente, trágica. Quando a explosão de pesar da esposa de Maximilian Andreevich se acalmou, ele começou a se preparar para ir a Moscou, sem demora. É preciso revelar um segredo de Maximilian Andreevich. Ele lamentava indiscutivelmente o falecimento, na flor de idade, do sobrinho da esposa. Porém, é claro que, como homem prático, compreendia não haver necessidade especial de sua presença no funeral. E mesmo assim, Maximilian Andreevich partiu para Moscou com muita pressa. E qual o motivo? Um só: o apartamento. Um apartamento em Moscou? Isso era coisa séria. Não se sabe porque Maximilian Andreevich não gostava de Kiev e a ideia de se mudar para Moscou consumia-o tanto nos últimos tempos que até lhe estorvava o sono. Não se alegrava com as cheias primaveris do rio Dnieper, quando, inundando as ilhas da margem baixa, a água se fundia com o horizonte. Não se alegrava com a beleza impressionante da vista que se abria do pedestal do monumento ao príncipe Vladimir. Não ficava feliz com as manchas de sol que na primavera brincavam nas veredas de tijolo da colina de Vladimir. Não queria nada disso. Queria só uma coisa: mudar-se para Moscou. Colocaram um anúncio nos jornais propondo a troca de um apartamento na rua do Instituto, em Kiev, por um tamanho menor em Moscou. Não deu resultado. Não havia interessados e, quando eles eventualmente se manifestavam, faziam propostas de má fé. O telegrama abalara Maximilian Andreevich. Seria um pecado deixar passar uma ocasião daquelas. Gente prática sabe que esse tipo de ocasião não se repete. Em suma, apesar de todas as dificuldades, era necessário conseguir herdar o apartamento do sobrinho na Sadovaia. Sim, isso era complexo, bem complexo, mas tal complexidade devia ser superada de qualquer jeito. O experiente Maximilian Andreevich sabia que o primeiro e impreterível passo deveria ser o seguinte: era necessário, de qualquer jeito, fazer um registro, ainda que provisório, de morador dos 3 aposentos do finado sobrinho. Na sexta-feira à tarde, Maximilian Andreevich cruzou a porta do cômodo em que funcionava a administração predial do edifício 302 bis da rua Sadovaia, em Moscou. No quartinho apertado, de cuja parede pendia um velho cartaz retratando, com diversas imagens, como reanimar alguém que se afogasse em um rio, havia um homem de meia idade, barba por fazer e olhos agitados, sentado a uma mesa de madeira. Posso ver o presidente da administração? Indagou cortês o economista de planejamento, tirando o chapéu e colocando a maleta na cadeira vazia. Aparentemente muito simples, essa pergunta abalou de tal forma o homem sentado que seu aspecto chegou a se alterar. Entortando os olhos de inquietação, este murmurou de forma indistinta que o presidente não se encontrava. Não está no apartamento dele? Perguntou Poplavsky. Tem um assunto urgente. E o homem sentado voltou a responder de modo incoerente. Porém, assim mesmo deu para adivinhar que o presidente não estava em casa. E quando estará? O homem sentado não respondeu, fitando a janela com certa angústia. Ahá! O inteligente Poplavsky disse para si mesmo e indagou a respeito do secretário. O estranho homem atrás da mesa chegou a ficar rubro de tensão e voltando a dizer de forma indistinta que o secretário não estava. Não se sabia quando voltaria e que o secretário estava doente. Ahá! Poplavsky disse para si mesmo. E quem da administração está? Eu, replicou o homem com voz fraca. Veja, Poplavsky pôs a se falar grave.
Sou o único herdeiro do finado Berlioz, meu sobrinho, que morreu, como o senhor sabe, no patriarca, e estou obrigado, segundo a lei, de assumir a herança que consiste no nosso apartamento, número 50. Não estou a par, camarada, interrompeu o homem, angustiado. Mas me permita, disse Poplavski, com voz retumbante. O senhor é membro da administração e tem obrigação. Nessa hora, um cidadão entrou no quarto. Ao ver o recém-chegado, o homem sentado à mesa empalideceu. Piatinashko, membro da administração? O recém-chegado perguntou ao sentado. Sou eu. Este respondeu quase inaudível. O recém-chegado cochichou alguma coisa ao outro que, totalmente abalado, levantou-se da cadeira. E alguns segundos depois, Poplavski encontrava-se sozinho no aposento vazio da administração. E que complicação! E precisava que todos eles, de repente, pensava Poplavski, com despeito, cruzando o pátio de asfalto com pressa, na direção do apartamento número 50. Abriram a porta assim que o economista de planejamento tocou a campainha, e Maximilian Andreevich entrou na penumbra da antessala. Ficou algo surpreso com o fato de que não dava para entender quem lhe tinha aberto a porta, e na antessala não havia ninguém além de um enorme gato preto sentado em uma cadeira. Maximilian Andreevich deu uma tossida, bateu os pés e então a porta do escritório se abriu, e Koroviev entrou na antessala. Maximilian Andreevich inclinou-se polidamente, mas com dignidade, e disse: Meu nome é Poplavski. Sou o tio. Nem conseguiu terminar de falar e Koroviev tirou um lenço sujo do bolso, enfiou o nariz nele e começou a chorar. No finado Berlioz. Mas é claro, interrompeu Koroviev, afastando o lenço do rosto. Foi só olhar para o senhor para adivinhar que era. E abalado pelas lágrimas, se pôs a berrar. Que desgraça, hein? Olha o que foi acontecer, hein? Foi esmagado por um bonde, gritou Poplavski aos sussurros. Completamente, gritou Koroviev, com torrentes de lágrimas asaz, a correr por baixo do pince-nez. Completamente. Eu fui testemunha, creia. Zaz, cabeça para fora. Perna direita, creque cortada. A esquerda, creque cortada. Veja a que ponto esses bondes nos levaram. E pelo visto, sem forças para se conter, Koroviev meteu o nariz na parede do espelho e se pôs a tremer com os soluços. O tio de Berlioz estava francamente espantado com a conduta do desconhecido. E dizem que no nosso tempo não há gente calorosa, pensou, sentindo que seus próprios olhos começavam a coçar. Contudo, ao mesmo tempo, uma nuvem desagradável percorreu-lhe a alma, fazendo imediatamente cintilar a ideia viperina de que aquele homem caloroso podia já ter se registrado no apartamento do finado, pois a vida estava cheia desse tipo de exemplo. Perdão, o senhor era amigo do meu finado Misha? Perguntou, enxugando com a manga o olho esquerdo, seco, enquanto o direito estudava Koroviev, cuja tristeza o surpreendera. Mas este desatou em tamanho pranto que não se dava para entender nada, além de creque e cortada, e depois de chorar tudo o que tinha direito, Koroviev finalmente se afastou da parede e proferiu. Não, eu não posso mais. Vou tomar 300 gotas de éter de valeriana. E virando para Poplavski, o rosto encharcado de lágrimas, acrescentou. Ah, esses bondes. Desculpe-me, o senhor me mandou um telegrama? Perguntou Maximilian Andreevich, tentando adivinhar com aflição quem poderia ser aquele espantoso chorão. Foi ele, respondeu Koroviev, apontando o dedo para o gato. Poplavski arregalou os olhos, achando que não tinha ouvido direito. Não, não dá, não tenho forças, prosseguiu Koroviev, fungando. Quando me lembro, a roda da perna, cada roda pesa 10 puds. Crack, vou me deitar na cama e tentar esquecer no sono. E daí desapareceu da antessala. Então o gato se agitou, levantou-se da cadeira com um salto, ergueu-se sobre as patas traseiras e colocou as dianteiras nos quadris, abriu a goela e disse: Bem, fui eu quem mandou o telegrama. E o que mais? A cabeça de Maximilian Andreevich imediatamente começou a rodar. Braços e pernas ficaram paralisados. Ele soltou a mala e se sentou na cadeira em frente ao gato. Acho que estou perguntando em russo, disse o gato severo. O que mais? Poplavski, porém não respondeu. Passaporte, grosnou o gato, esticando a pata roliça. E sem entender nem ver nada, além das duas faíscas que ardiam nos olhos do gato,
Poplavski sacou o passaporte do bolso com um punhal. O gato tirou do aparador uns óculos de armação preta grossa e os colocou na fuça. E o que lhe deu um ar ainda mais grave, arrancando o passaporte das mãos trêmulas de Poplavski. Interessante. Vou desmaiar ou não? Pensou Poplavski. Ao longe ouviam-se os soluços de Koroviev. Toda a antessala se encheu do cheiro de éter, valeriana e outras nojeiras enjoativas. Que seção emitiu o documento? Perguntou o gato, examinando uma página. Não houve réplica. A 412, disse o gato para si mesmo, passando a pata pelo passaporte que segurava de ponta cabeça. Mas sim, é claro, eu conheço essa seção. Dão passaporte para qualquer um. Só que eu, por exemplo, não daria passaporte para alguém como o senhor. Não daria de jeito nenhum. Olharia só uma vez para sua cara e o recusaria na hora. O gato ficou tão zangado que jogou o passaporte no chão. Sua presença no funeral está cancelada, prosseguiu o gato com voz oficial. Faça o favor de retomar o seu lugar de residência. E rugiu para a porta. Azazello. A esse chamado ocorreu a antessala um baixinho claudicante, envergando a malha preta, com uma faca enfiada no cinto de couro, ruivo, com um canino amarelo e um leucoma no olho esquerdo. Poplavski sentiu que o ar lhe faltava. Levantou-se da cadeira e retrocedeu com a mão no coração. Azazello, acompanhe-o, ordenou o gato, saindo na antessala. Poplavski, disse o recém-chegado com voz fanhosa, espero que agora tenha entendido tudo. Poplavski assentiu com a cabeça. Volte para Kiev sem tardar, prosseguiu Azazello. Fique de bico fechado e nem sonhe com o apartamento em Moscou. Está claro? Aquele baixinho que causava um pavor mortal em Poplavski com seu canino, faca e olhos tortos, só chegava até o ombro do economista, mas agia com energia, coerência e organização. Antes de mais nada, pegou o passaporte e o entregou a Maximilian Andreevich, que recebeu o documento com mão dormente. E depois, aquele que se chamava Azazello ergueu a mala com uma mão, abriu a porta com a outra e, tomando o tio de Berlioz pela mão, conduziu-o ao patamar da escada. Poplavski se apoiou na parede. Sem chave, Azazello abriu a mala, tirou um enorme frango assado sem uma coxa embrulhado em um jornal gordurento e a colocou no chão. Depois extraiu 2 pares de roupa de baixo, um cinto de amolar navalha, um livrinho, um estojo, e chutou tudo isso escada abaixo, à exceção do frango. A mala vazia também saiu voando. Deu para ouvi-la se estatelando lá embaixo, e a julgar pelo barulho, a tampa se soltara. Depois, o delinquente ruivo pegou o frango pela coxa e começou a bater com a ave no pescoço de Poplavski, de modo tão forte e medonho que o tronco do frango se soltou, e a coxa ficou na mão de Azazello. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky, como adequadamente se exprimiu o célebre escritor Lev Tolstói. É exatamente o que ele teria dito nesse caso. Sim, tudo era confusão aos olhos de Poplavski. Uma longa fagulha relampejou diante de seus olhos, tendo sucedida por uma serpente fúnebre. O dia de maio se apagou momentaneamente e Poplavski saiu voando escada abaixo, segurando o passaporte. Ao chegar a uma curva, bateu o pé no vidro da janela do patamar seguinte e sentou-se em um degrau. O frango sem coxa passou, quicando por ele, caiu pelo vão. Azazello, que ficara em cima, engoliu em um instante a coxa de frango, enfiou o osso no bolsinho lateral da malha e voltou para o apartamento e trancou a porta com estrondo. E nessa hora, embaixo, começaram a soar os passos cuidadosos de uma pessoa subindo. Após correr mais um lance de escadas, Poplavski se sentou em um banquinho de madeira no patamar e tomou fôlego. Um homem minúsculo, de meia idade, rosto extraordinariamente triste, terno velho de tussor e chapéu de palha dura como uma fita verde, que subia a escada, parou ao lado de Poplavski. Permita-me perguntar, cidadão, indagou o rosto de tussor, triste. Onde é o apartamento número 50? Em cima, respondeu Poplavski com voz entrecortada. Meus mais sinceros agradecimentos, cidadão, respondeu o homem com a mesma tristeza, encaminhando-se para cima enquanto Poplavski se levantou e correu para baixo. Surge uma questão. Maximilian Andreevich se apressou em ir à polícia para prestar queixa contra os delinquentes que tinham cometido violência tão selvagem contra ele em plena luz do dia? Não, de jeito nenhum. Isso pode afirmar com segurança.
ir à polícia e falar, digamos, hoje um gato de óculos me deu meu passaporte, depois um homem de malha e faca, não, cidadãos. Maximilian Andreevich era mesmo uma pessoa inteligente. Ele já se encontrava embaixo e viu bem na porta de saída uma outra porta que levava a um cubículo. O vidro dessa porta estava quebrado. Popilavski escondeu o passaporte no bolso, olhou ao redor, esperando ver as coisas que tinham sido jogadas. Mas não havia nem traço delas. Popilavski se espantou com quão pouco aquilo o afligia. Ocupava-o em outro pensamento, interessante e tentador. Por intermédio daquele homenzinho, checar de novo o maldito apartamento. De fato, se ele tinha perguntado onde ficava, é porque estava indo até lá pela primeira vez. Ou seja, agora rumava diretamente para as garras da companhia que se estrincheirava no apartamento número 50. Algo dizia a Popilavski que o homenzinho sairia muito rápido daquele apartamento. E é claro que Maximilian Andreevich não tencionava ir ao funeral de sobrinho algum, e ainda havia tempo suficiente para o trem, até o trem para Kiev. O economista deu uma olhada e mergulhou no cubículo. Nessa hora, acima e ao longe, uma porta bateu. Foi ele que entrou, pensou Popilavski, com o coração desfalecido. O cubículo era gelado, cheirava a ratos e botas. Maximilian Andreevich sentou-se em um coto de madeira e decidiu esperar. Sua posição era cômoda. Do cubículo dava para ver a porta da sexta entrada do prédio. Contudo, o homem de Kiev teve de esperar mais do que supunha. Por algum motivo, a escada ficou vazia o tempo todo. Ouvia-se bem. E, por fim, uma porta bateu no quinto andar. Popilavski ficou petrificado. Sim, eram os passinhos deles. Está descendo. Abriu-se uma porta em um andar inferior e os passinhos se calaram. Uma voz feminina. A voz de um homem triste. Sim, era a voz dele. Proferiu algo como: deixe-me, por Cristo. O ouvido de Popilavski encostou no vidro quebrado. E esse ouvido captou um riso de mulher. Passos rápidos, decididos embaixo. E eis que surgem as costas de uma mulher. Essa mulher, com uma bolsa verde de oleado, saiu para o pátio. E o homem retomou seus passinhos. Estranho, ele está voltando para o apartamento? Será que é da quadrilha? Sim, está voltando. Abriram de novo a porta lá de cima. Pois bem, vamos esperar mais. Dessa vez não teve que esperar muito. Sons de porta, passinhos. Os passinhos silenciaram. Um grito de desespero, um miado de gato. Passinhos rápidos, intermitentes, para baixo, para baixo, para baixo. Popilavski aguardou, fazendo o sinal da cruz e murmurando. O homenzinho triste voava, sem chapéu, rosto totalmente enlouquecido, careca arranhada e calças totalmente molhadas. Pôs-se a girar a maçaneta da porta de saída, sem compreender, em seu medo, que ela se abria para dentro e não para fora, até que por fim dominou e correu para o sul do pátio. A inspeção do apartamento havia sido feita, sem pensar mais no finado sobrinho, nem no apartamento, e estremecendo a ideia do perigo a que se estivera exposto. Maximilian Andreevich saiu correndo para o pátio, murmurando apenas 2 palavras. Entendi tudo. E dentro de alguns minutos, o trolebus levava o economista de planejamento na direção da estação de Kiev. Enquanto o economista estava sentado no cubículo, uma história muito desagradável acontecera ao homenzinho minúsculo. O homem era copeiro do Variedades, se chamava Andrei Fokich Sokov. Enquanto se desenrolava a investigação do Variedades, Andrei Fokich mantinha-se à parte de tudo o que ocorria e só dava para notar que ficara ainda mais triste que de hábito e, além disso, perguntara ao contínuo Karpov onde estava hospedado o mago recém-chegado. Assim, depois de se separar do economista no patamar, o copeiro chegou ao quinto andar e tocou a campainha do apartamento número 50. Abriram sem demora, mas o copeiro estremeceu, recuou e não entrou imediatamente. Era compreensível. A porta fora aberta por uma moça que não usava nada além de um faceiro, aventalzinho de renda e uma coifa branca na cabeça. Nos pés, aliás, tinha sapatinhos dourados. A compleição da moça era de uma distinção impecável, e o único defeito em sua aparência talvez fosse uma cicatriz rubra no pescoço. Ora, já que tocou a campainha, entra, disse a moça, cravando no copeiro os olhos verdes e devassos. Andrei Fokich suspirou, pestanejou e ingressou na antessala, tirando o chapéu. E nessa hora, o telefone da antessala começou a tocar de súbito. A arrumadeira, sem vergonha, colocou um pé na cadeira. Levantou o fone no canto e disse:
Alô? Sem saber para onde virar os olhos, o copeiro alternava o peso do corpo de um pé para o outro e pensava: ah, que empregada tem esse estrangeiro. Nossa, que indecência. E para escapar da indecência, começou a olhar para os lados. A antessala grande e parcamente iluminada estava atravancada de objetos e vestes em comum, assim como no encosto de uma cadeira fora largada uma capa fúnebre forrada de fazenda flamejante, e no aparador jazia uma espada longa com resplandecente empunhadura de ouro. 3 espadas com empunhadura de prata estavam em um canto, simples assim, como se fossem guarda-chuvas ou bengalas, e boinas com pena de águia pendiam de chifre de veado. Sim, dizia a arrumadeira ao telefone. Como? Barão Majel? Estou escutando. Sim. Hoje o senhor artista está em casa. Sim, ficará feliz em vê-lo. Sim, convidados. Fraque ou paletó preto? O quê? Às 12 da noite? Ao terminar a conversa, a arrumadeira depositou o fone no gancho e se dirigiu ao copeiro. O que deseja? É indispensável que eu veja o cidadão artista. Como? Tem que ser ele mesmo? Sim, respondeu o copeiro, triste. Vou perguntar, disse a arrumadeira, visivelmente abalada, e entreabrindo a porta do escritório do finado Berlioz, informou: Cavaleiro, apareceu aqui um pequeno homem dizendo que precisa do Messier. Que entre, soou do escritório a voz rachada de Coroviaz. Entre na sala de estar, disse a moça, com simplicidade, como se estivesse normalmente vestida, e abriu a porta da sala de estar, deixando a antessala. Ao entrar onde havia sido chamado, o copeiro até esqueceu o assunto que o movia, de tão impressionado que ficou com a decoração do aposento. Através dos vidros coloridos das grandes janelas, fantasia da joalheira desaparecida sem deixar traços, jorrava uma luz rara, similar à das igrejas. De enorme lareira antiga, apesar do calor do dia primaveril, a lenha ardia. Calor, a propósito, não havia no cômodo, e pelo contrário, o recém-checado até foi tomado por uma umidade de adega. E na frente da lareira, um gatão preto estava sentado sobre uma pele de tigre, apertando os olhos na direção do fogo com placidez. Havia uma mesa, cuja visão fez o copeiro temente a Deus estremecer. Estava coberto por um brocado de igreja. Sobre a toalha de brocado havia numerosas garrafas abauladas, mofadas e empoeiradas. Entre as garrafas brilhava um prato, e logo se viu que esse prato era de ouro puro. Um pequeno ruivo, com uma faca na cintura, assava pedaços de carne em uma longa espada de aço, e o sumo pingava no fogo, com a fumaça a sair pelo fumeiro. Cheirava não apenas a assado, mas também a perfumes fortíssimos e incenso, o que levou o copeiro, que já sabia pelos jornais da morte de Berlioz e da localização de sua moradia, a ter a ideia de que ali se fazia o serviço religioso fúnebre. Ideia que, por sinal, ele repeliu de imediato, como evidente absurdo. Aturdido, o copeiro ouviu de repente uma voz profunda de baixo. Pois bem, em que lhe posso ser útil? Daí o copeiro discerniu na penumbra aquele que lhe poderia ser útil. O mago negro estava estendido em um divã infindável, baixo com almofadas esparramadas, e o copeiro teve a impressão de que o artista usava apenas roupas de baixo, preta e sapatos pontiagudos, igualmente pretos. Eu, pôs-se a falar o copeiro, amargurado, sou responsável pelo bar do Teatro de Variedades. O artista esticou a mão, em cujos dedos cintilavam pedras, como se fosse tapar os lábios do copeiro, e se pôs a falar com grande ardor. Não, nenhuma palavra mais, de jeito nenhum, e nunca. Eu não vou colocar na boca nada do seu bar, caríssimo. Ontem passei pelo seu balcão e até agora não consegui esquecer nem o esturjão, nem o Brianza, meu querido. O Brianza não é de cor verde. Alguém o enganou. Ele deve ser branco. Sim. E o chá? É uma lavadura. Vi com meus próprios olhos uma moça desmazelada derramando água sem ferver de um balde no enorme samovar de vocês. E mesmo assim o chá continuou a ser servido. Não, estimadíssimo. Isso é impossível. Peço desculpas, pôs-se a falar o Andrei Fockett, aturdido com um ataque repentino. Não vim aqui por causa disso. E o esturjão não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, se está estragado? Mandaram o esturjão do segundo frescor, informou o copeiro.
Querido, isso é um disparate. O que é um disparate? Segundo o frescor, esse é o disparate. Só existe um frescor. O primeiro, que também é o último. Se o esturjão é de segundo frescor, quer dizer que é podre. Peço desculpas. Tentou recomeçar o copeiro, sem saber como se esquivar das queixas do artista. Eu não posso desculpar, disse esse, firme. Não vim por causa disso, disse o copeiro, completamente transtornado. Não foi por causa disso? Espantou-se o mago estrangeiro. Que assunto poderia trazê-lo até mim? Se não me falha a memória, de gente próxima à sua profissão, eu só conheci uma quitandeira. Mas foi por muito tempo atrás, quando o senhor ainda nem existia. Aliás, fico feliz. Azazelo, uma banqueta para o senhor responsável pelo bar. Aquele que assava a carne se virou, assustando assim o copeiro com o seu canino, e passando-lhe habilmente uma das banquetas baixas e escuras de carvalho. Não havia outros assentos no cômodo. O copeiro proferiu, muito grato, e se deixou cair no banquinho. A perna traseira imediatamente se quebrou com um estalo, e o copeiro, soltando uma exclamação, bateu dolorosamente com o traseiro no chão. E na queda acertou a perna de outro banquinho que estava na sua frente, derrubando sobre a sua calça uma taça cheia de vinho tinto. E o artista exclamou, ah, não se machucou? Azazelo ajudou o copeiro a se levantar e lhe deu o outro assento. Com voz cheia de pesar, o copeiro recusou a proposta do anfitrião de tirar as calças e secá-la ao fogo, e sentindo-se insuportavelmente desconfortável com as vestes e roupas de baixo molhada, sentou-se com cautela em outro banquinho. Adoro assentos baixos, disse o artista. Quando é baixo, não tem tanto perigo de cair. Sim, pois bem, onde paramos? No esturjão? Meu querido, frescor, frescor e frescor. Essa tem de ser a divisa de todo o bar. Então, não gostaria de experimentar? Daí, à rubra luz da lareira, uma espada brilhou diante do copeiro, e Azazelo depositou no prato de ouro um pedaço sibilante de carne. Aspergiu-o com suco de limão e entregou ao copeiro um garfo dourado de 2 dentes. Grato eu... Não, prove. Por cortesia, o copeiro colocou um pedacinho na boca e compreendeu na hora estar mastigando algo de fato muito macio e, o que é mais importante, excepcionalmente saboroso. Porém, ao mastigar a carne perfumada e suculenta, por pouco o copeiro não engasgou e caiu pela segunda vez. Um grande pássaro preto saiu voando dos aposentos vizinhos, roçando levemente com a asa a careca do copeiro. E ao se sentar na estante de pedra, ao lado do relógio, o pássaro revelou-se uma coruja. Deus Nosso Senhor, pensou Andrei Pocket, nervoso como todo copeiro. Que apartamento! Uma taça de vinho? Branco, tinto, e nessa hora do dia, o senhor prefere vinho? De que país? Grato, eu não bebo. Que pena! Não deseja então uma partida de dados? Ou prefere outros jogos? Dominó? Cartas? Não jogo, respondeu o copeiro já extenuado. Isso é muito ruim, concluiu o anfitrião. Como queira, mas algo de mal se esconde nos homens que fogem do vinho, do jogo, da companhia de mulheres sedutoras e das conversas à mesa. Esse tipo de gente ou é bem doente ou odeia em segredo quem está a seu redor. Verdade que exceções são possíveis. Entre as pessoas que se sentaram comigo em mesas de banquete, aconteceu às vezes de haver canalhas assombrosos. E pois bem, eu vou escutar o seu assunto. Ontem o senhor se permitiu operar truques? Eu? Exclamou o mago perplexo. Tenha dó, isso nem me cai bem. Desculpe, disse o copeiro boquiaberto. Sim, houve uma sessão de magia negra. Ah, pois bem, meu caro. Vou lhe revelar um segredo. Não sou artista nenhum. Simplesmente tive vontade de observar os moscovitas em massa. E isso era o mais cômodo fazer no teatro. Bem, foi meu séquito, acenou na direção do gato, que fez essa sessão. Eu só fiquei sentado, olhando para os moscovitas. Mas não mude de fisionomia e me diga o que está relacionado a essa sessão que eu trouxe a mim. Perdão. Veja, entre outras coisas, umas cédulas despencaram do teto. O copeiro baixou a voz e olhou ao redor embaraçado. Pois bem, todos as pegaram. E um jovem veio até o bar e me deu uma nota de 10, e eu lhe dei um troco de 8,50. Depois outro, também jovem? Não, maduro, um terceiro, um quarto, dei troco a todos, e hoje fui verificar a caixa, e em vez de dinheiro tinha papel cortado.
O bar foi lesado em 109 rublos. Ai, 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 exclamou o artista. Mas será que eles achavam que era dinheiro de verdade? Não admito a ideia de que fizeram de caso pensado. O copeiro lançou um olhar enviesado e angustiado, mas não disse nada. Será que eram vigaristas? O mago perguntou ao visitante, aflito. Será que existem vigaristas em Moscou? A resposta do copeiro foi um sorriso tão amargo que dissipou todas as dúvidas. Sim, existem vigaristas em Moscou. Isso é baixo, revoltou-se Voland. O senhor é um homem pobre. O senhor é um homem pobre? O copeiro encolheu a cabeça nos ombros, deixando evidente que era um homem pobre. Quanto dinheiro o senhor tem guardado? A pergunta fora feita em tom compassivo, mas mesmo assim não dava para reconhecer sua indelicadeza. E o copeiro titubeou. 249 mil rublos em 5 cadernetas de poupança. Uma voz rachada retrucou do aposento vizinho. E em casa, debaixo do assoalho, 200 moedas douradas de 10. O copeiro ficou como que grudado no banquinho. Bem, claro, não se trata de uma grande soma, disse Voland, condescendente ao visitante. E, aliás, talvez nem lhe seja necessária. Quando o senhor vai morrer? Daí o copeiro ficou indignado. Isso ninguém sabe. E não é da conta de ninguém, respondeu. Como assim ninguém sabe? Soou a mesma voz ruim do escritório. Não é binômio de Newton? Ele vai morrer daqui a 9 meses, em fevereiro do ano que vem. De câncer no fígado, na clínica de MGU, 4ª enfermaria. O rosto do copeiro ficou amarelo. 9 meses? Calculou Voland pensativo. 249 mil? Dá cerca de 27 mil por mês? Pouca coisa, mas uma vida modesta, basta, e ainda tem as moedas. Não vai conseguir fazer nada com as moedas, intrometeu-se a voz de sempre, gelando o coração do copeiro. A morte de Andrei Fokich, a casa será demolida sem demora, e as moedas serão encaminhadas para o banco estatal. Pois eu não aconselharia se internar em uma clínica, prosseguiu o artista. Qual o sentido de morrer em uma enfermaria, entre gemidos e estertores de doentes desenganados? Não seria melhor dar um banquete com esses 27 mil e, tomando o veneno, passar dessa para melhor em som de cordas, rodeado de beldades inebriantes e amigos galhardos? O copeiro ficou imóvel e subitamente envelhecido. Anéis escuros circundaram seus olhos e as faces caíram, e o maxilar inferior tombou. Aliás, ficamos divagando, exclamou o anfitrião. Aos negócios, mostre seu papel cortado. Nervoso, o copeiro tirou um embrulho de papel de jornal do bolso, abriu e ficou estupefato. Continha notas de 10. Meu caro, o senhor realmente não está bem de saúde, disse Voland, dando de ombros. O copeiro se levantou do banquinho com um riso selvagem. Ah, proferiu gaguejando. Mas se elas de novo assim... refletiu o artista. Bem, se for o caso, visite-nos novamente. Será bem-vindo. Foi um prazer conhecê-lo. Koroviev imediatamente brotou do escritório, agarrou o copeiro pelo braço, pôs-se a sacuti-lo e a pedir que Andrei Fokich transmitisse seus cumprimentos a todos. E sem entender nada direito, o copeiro passou pela antessala. Ela, acompanhe-o, gritou Koroviev. E de novo, a ruiva pelada na antessala. O copeiro esgueirou-se pela porta e piou adeus e partiu como um bêbado. E após descer um pouco, parou, sentou-se nos degraus, tirou o pacote e verificou. As notas de 10 estavam no lugar. Daí uma mulher de bolsa verde saiu do apartamento que dava para este patamar, e ao ver o homem sentado nos degraus, a fitar estupidamente as notas de 10, riu e disse pensativa. Que prédio nosso! Esse aí está bêbado desde manhã. Quebraram de novo o vidro da escada. Observando o copeiro com mais atenção, acrescentou. Ei, cidadão, o senhor está nadando em dinheiro. Deveria dividir comigo, hein? Deixe-me, por Cristo! Assustou-se o copeiro, escondeu prontamente o dinheiro, e a mulher riu. Vá para que o diabo carregue, seu sovina. Eu estava brincando, e se encaminhou para baixo. O copeiro se ergueu lentamente, levantou a mão, buscando o chapéu, e verificou que não tinha um na cabeça. Não desejava voltar por medo, mas lamentava pelo chapéu, e após hesitar um pouco, voltou a si mesmo e tocou a campainha. O que mais o senhor quer? Perguntou a maldita Hela. Esqueci meu chapéuzinho, sussurrou o copeiro, tocando a cabeça. Hela lhe deu as costas, o copeiro cuspiu mentalmente e fechou os olhos. E ao abri-los, Hela entregou-lhe o chapéu e uma espada de cabo escuro.
Não é minha, sussurrou o copeiro, afastando a espada e colocando rapidamente o chapéu. Então o senhor veio sem espada? Espantou-se ela. O copeiro resmungou alguma coisa e rapidamente foi para baixo. E por alguma razão tinha um incômodo na cabeça, e com muito calor no chapéu, ao tirá-lo, pulou de medo e soltou um grito baixo. Segurava uma boina de veludo com uma pena de galo gasta. O copeiro se benzeu. Nesse mesmo instante, a boina miou. Transformou-se em um gato preto e, pulando de volta para a cabeça de Andrei Rofit, agarrou-lhe a careca com todas as unhas. E, soltando um grito de desespero, o copeiro se pôs a correr para baixo, enquanto o gato caiu da sua cabeça e disparou a escada acima. E depois de escapar para o ar livre, o copeiro trotou para os portões e deixou para sempre o endiabrado edifício, número 302, bis. É perfeitamente conhecido o que lhe passou depois. Após prorromper pela saída, o copeiro olhou em volta, assustado, como se procurasse algo. E 1 minuto mais tarde, estava do outro lado da rua, na farmácia. Bastou proferir as palavras, diga, por favor. E a mulher do balcão exclamou, cidadão, sua cabeça está toda machucada. 5 minutos depois, o copeiro estava enfaixado com gaze. Ficou sabendo que os melhores especialistas em doença de fígado eram os professores Bernowski e Kansman. Perguntou qual estava mais perto. Ardeu de alegria ao se inteirar de que Kansman morava literalmente do outro lado do pátio, em um pequeno casebre branco, no qual chegou 2 minutos mais tarde. O recinto era velho, mas muito, muito aconchegante. O copeiro lembrou-se de que o primeiro veio ao seu encontro, uma velha aia, desejosa de apanhar o seu chapéu. Porém, como ele não tinha chapéu, a aia, mascando a boca vazia, foi para algum lugar. Em seu lugar surgiu, perto do espelho, e ao que parece, embaixo de um arco, uma mulher de meia idade, que foi logo dizendo que era só possível marcar consulta para o dia 19, e não antes. E o copeiro percebeu imediatamente onde estava a salvação, fitando com olhos a desfalecer por trás do arco, onde 3 homens aguardavam, o que era obviamente uma antessala, cochichou. Estou mortalmente doente. Atônita, a mulher olhou para a cabeça enfaixada do copeiro, titubeou e disse, bem, então, e levou o copeiro para além do arco. Nesse mesmo instante, a porta do lado oposto se abriu, um pince-nez dourado cintilou, e a mulher de jaleco disse, cidadãos, esse paciente vai furar a fila. E o copeiro não conseguiu perceber como foi dar no gabinete do professor Kussman. Não havia nada de terrível, solene ou medicinal naquele aposento comprido. O que o senhor tem? Perguntou o professor Kussman, com voz agradável, fitando a cabeça enfaixada com alguma aflição. Acabo de ficar sabendo, de fonte fidedigna, respondeu o copeiro, fitando ferozmente a fotografia de um grupo atrás do vidro. Em fevereiro do ano que vem eu vou morrer de câncer de fígado. Imploro que o detenha. O professor Kussman recostou-se no alto espaldar gótico de couro de sua poltrona. Perdão, eu não estou entendendo. O senhor esteve no médico? Por que sua cabeça está fechada? Que médico o quê? Se o senhor visse que tipo de médico, respondeu o copeiro, e de repente começou a bater os dentes. Não ligue para a cabeça. Não tem relação. Que se dane a cabeça. Não tem nada a ver. Peço que detenha o câncer no fígado. Me desculpe. Mas quem disse? Quem lhe disse? Pode acreditar, pediu o copeiro ardente. Ele já sabe. Eu não estou entendendo nada, disse o professor, dando de ombros e afastando a poltrona da mesa. Como ele pode saber que o senhor vai morrer? Ainda mais se não é médico? Na 4ª enfermaria, respondeu o copeiro. Daí o professor observou o paciente, sua cabeça, as alças molhadas e pensou, era só o que faltava. Um louco, perguntou. O senhor bebe vodka? Nunca toquei, respondeu o copeiro. 1 minuto depois estava despido, deitado em um canapé frio de oleado, com o professor a lhe apertar a barriga. Daí é preciso dizer que o copeiro se alegrou significativamente, e o professor afirmou de forma categórica que então, naquele momento, de forma alguma, não havia quaisquer sinal de câncer. Contudo, já que ele estava com medo e que um charlatão o assustara, era necessário proceder a todas as análises. O professor rabiscou em uma folha de papel, explicando para onde se caminhar e o que fazer. E, além disso, entregou uma prescrição para que o professor e neuropatologista Bouret, explicando ao copeiro que seus nervos se encontravam em total desordem.
Quando lhe devo, professor? Perguntou o copeiro com voz terna e trêmula, sacando a carteira recheada. Quanto quiser, respondeu o professor, entrecortado e seco. O copeiro tinha 30 rublos, depositando-os na mesa, e depois, suavemente, como se tivesse uma pata de gato, depositou em cima das notas de 10 uma pilha tilintante embrulhada em jornal. Que é isso? Perguntou Gusmin, apertando o bigode. Não desdenhe, cidadão professor, sussurrou o copeiro. Imploro, detenha o câncer. Guarde seu ouro agora mesmo, disse o professor, orgulhando-se de si. É melhor o senhor dar uma olhada nesses nervos. Amanhã mesmo, leve a urina para análise. Não tome muito chá e tenha uma alimentação completamente sem sal. Não posso salgar nem a sopa? Perguntou o copeiro. Não pode salgar nada, ordenou Gusmin. Ai, exclamou o copeiro, angustiado, olhando comovido para o professor, recolhendo as moedas e recuando para a porta. E naquela tarde, o professor tinha muitos pacientes, e perto do crepúsculo, o último saiu. E ao tirar o jaleco, o professor olhou para o lugar em que o copeiro deixara as notas de 10 e viu que não havia dinheiro algum, e sim 3 rótulos da garrafa de Abral Turzó. Que diabo é isso? Murmurou Gusmin, arrastando a aba do jaleco pelo chão e apalpando os papelotes. Trata-se não de apenas um esquizofrênico, mas também de um pilantra? O que eu não consigo entender é o que ele queria de mim. Seriam formulários para exame de urina? Oh, ele roubou o casaco, e o professor se precipitou para antizá-la com o braço ainda enfiado na manga. Ksenia Nikitchina, nossa, esse nome, Nikitchina, gritou estridente à porta da sala. Veja se todos os casacos estão aí. Esclareceu-se que todos os casacos estavam lá. Contudo, quando o professor regressou à mesa, finalmente tirando o jaleco, ficou como que pregado no parquete, com os olhos gravados na mesa. No lugar em que estavam os rótulos, havia um gatinho preto, órfão, de focinho infeliz, miando em um pires de leite. Perdão, mas o que é isso? Isso já... Gusmin sentiu um frio na nuca. Ao grito baixo e queixoso do professor, acorreu Ksenia Nikitchina, acalmando-o imediatamente, ao dizer que alguns dos pacientes tinham largado o gato, o que não era raro de acontecer com médicos. Levam provavelmente uma vida pobre, explicou Ksenia Nikitchina, enquanto nós, é claro, puseram-se a refletir e a tentar adivinhar quem podia tê-lo largado. A suspeita recaiu sobre a velha com úlcera no estômago. Claro que foi ela, disse Ksenia Nikitchina. O que pensou? Não me importo de morrer, mas tenho pena do gatinho. Ah, desculpe-me, berrou Gusmin. Mas e o leite? Ela também trouxe? Um pires? Ela trouxe em um frasquinho e aqui colocou no pires, esclareceu Ksenia Nikitchina. Em todo caso, leve o gatinho e o pires, disse Gusmin, acompanhando Ksenia Nikitchina para a porta. Ao regressar, a situação tinha mudado. Ao pendurar o jaleco no cabide, o professor ouviu uma gargalhada no pátio. Olhou e naturalmente ficou perplexo. Pelo pátio, em direção à ala oposta, corria uma dama, só de camisa. O professor sabia até o seu nome. Maria Alexandrovna. As gargalhadas eram de um menino. Que é isso? Disse Gusmin com desprezo. E nessa hora, atrás da parede, no quarto da filha do professor, um gramofone começou a tocar o foxtrot. Aleluia. E naquele mesmo instante, ouviu-se atrás do médico o chilrear de um pardal. Ele se virou e viu, em cima de sua mesa, um grande pardal saltitante. Calma, pensou o professor. Entrou voando quando me afastei da janela. Está tudo em ordem. Ordenou a si mesmo o professor, sentindo que tudo estava em absoluta desordem. Sobretudo, é claro, que por causa daquele pardal. Ao examiná-lo, o professor ficou logo convencido de que aquele pardal não era comum. O pardalzinho asqueroso mancava de pata esquerda, fazia trejeitos assintosos, arrastava, acompanhava as síncopes, em resumo, bailava ao som do foxtrot do gramofone como um bêbado no balcão. Era o mais grosseiro que podia, olhando descaradamente para o professor. A mão de Gusmin estava no telefone, e ele se preparava para ligar para o colega de faculdade Bure, para perguntar o que queria dizer aquele tipo de pardal aos 60 anos, e ainda mais quando a cabeça começava a rodar de repente. Nessa mesma hora, o pardalzinho se sentou no tinteiro, que era um presente. Cagou nele,
Não tô brincando. E depois levantou o voo, pairando no ar. Daí, de um ímpeto, como se tivesse bico de aço, bicou o vidro da fotografia que mostrava todos os formandos da universidade em 94 e fez o vidro em cacos. E ainda saiu voando pela janela. O professor mudou o número do telefone. E, em vez de ligar para Burê, ligou para a seção de sanguessugas e disse que era o professor Kuzmin que pedia que lhe enviasse imediatamente sanguessugas para casa. Após depositar o fone no gancho, o professor virou-se novamente para a mesa, dando imediatamente um berro. Lá estava sentada uma enfermeira de lenço e havia um saquinho com a inscrição sanguessugas. O professor berrou ao olhar para a boca dela. Era masculina, torta até as orelhas, apenas com um canino. Os olhos da enfermeira eram mortiços. Vou recolher o dinheirinho, disse a enfermeira, com voz masculina de baixo. Não há por que ele ficar esparramado por aí. Agarrou os rótulos com sua garra de pássaro e começou a se dissolver no ar. Passaram-se 2 horas. O professor Kuzmin estava em seu quarto, na cama, com sanguessugas nas têmporas, orelhas e pescoço. A seus pés, no acolchoado de seda, sentava-se o professor Buré, fitando Kuzmin com compaixão e acalmando-o, pois tudo aquilo era bobagem. E já era noite na janela. Que outras coisas selvagens aconteceram em Moscou naquela noite, nós não sabemos. É claro que não vamos procurar saber, ainda mais que chegou a hora de passar para a segunda parte desse relato verídico. Venha comigo, leitor. E aqui a gente conclui, então, o capítulo 18 e a primeira parte da história. Gente, então aqui a gente tem, então, a finalização da primeira parte, com essa situação acontecendo, né? Então a gente tem aqui essa personagem, que é o copeiro lá do Variedades do Teatro. E vocês viram aí que aconteceram coisas estranhas com várias pessoas envolvidas ali no Variedades. Aquele tio do Berlioz que veio de Kiev para Moscou para tentar ficar com o apartamento, e aí aconteceu tudo aquilo. Então, assim, muita coisa, né? Porque essa história é densa, né? Recheada de eventos esquisitos que acontecem, mas como eu já falei, creio que tudo vai se encaixar mais pra frente. Então, é isso. Concluímos a primeira parte. Amanhã eu volto, então, dando início à segunda parte, com os capítulos 19 e 20. Então, conto com você para me acompanhar aí com a continuação dessa narrativa. E que, gente, ó, estamos na metade, né? Literalmente aqui da história. E eu conto com você para me acompanhar com a continuação dessa história, tá bom? Um beijo. Muito obrigada por você que me acompanha. E até amanhã, 3 horas. Estarei aqui. Tchau!